Tu nos conduz em triunfo sempre, em qualquer circunstância, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós somos a Tua igreja, a Tua expressão, a multiforme e sabedoria. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo. Oh, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos curou, que nos sarou, que tem nos erguido até o momento e vai nos levar para uma eternidade contigo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém? Aleluia. Amados, eu queria falar sobre esse tema que nós colocamos aí no link. Amém? Sobre expansão, rompimento da igreja. Eu creio que é um momento propício para falar sobre isso. Por quê, amados? Eu creio, pelo Espírito e pelas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, e por muitas coisas foram profetizadas através da palavra, que há uma expansão e há um rompimento nesse tempo muito grande, amados. Deus está nos preparando para coisas maiores. Meio a qualquer circunstância que nós passarmos, Deus sempre vai estar nos preparando para coisas maiores. Sempre foi assim, amados. O nosso Deus sempre nos sinalizou essas coisas. Se nós vamos estudar um pouquinho, um pequeno resumo do que foi o início da igreja, as perseguições, as prisões, as mortes, os mártires. Amém? E eu queria começar a falar primeiro sobre Jesus, que Ele é o centro. Ele, quando veio implantar o reino dele, amados, Ele desceu dos céus e veio implantar um reino. E consequentemente Ele implantou a igreja, o corpo de Cristo. Depois da sua morte e ressurreição, Ele concretizou tudo isso. Mas Jesus teve um pequeno período de tempo aqui, foi glorioso, mas teve mais ou menos de 3 a 3 anos e meio de ministério aqui na terra. Mas Ele disse que viria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito que é igual a Ele, o mesmo Espírito de Deus, o Paracleto. E Ele fala que para o povo dele que ficasse em Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder. E quando eles foram revestidos de poder, ainda em Atos 2, Pedro toma a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, e começa a anunciar as boas novas do que estava acontecendo, um pequeno resumo do que estava acontecendo em Pentecostes, e também anunciando a palavra do Senhor. E Lucas relata, o escritor de Atos, que foi aproximadamente 3.000 almas se renderam ao Senhor. E eu acho interessante que Lucas começa a detalhar essas coisas, e há uma importância nisso, que a gente vai chegar lá. Para haver uma expansão, números também é importante. Não é a essência, mas números também é importante, sempre foram. E Lucas começa a relatar que houve mais ou menos 3.000 almas rendidas ao Senhor. E o discurso de Pedro foi poderoso. Mais na frente, bem mais na frente, nós vimos Estevão pregoando a palavra com intrepidez, com ousadia. E aquele povo não suportava a sã doutrina, não conseguiram suportar tantas verdades, e começaram a ficar afligidos os religiosos de Jerusalém com aquilo tudo. Tanta inspiração, tanta unção, tanta presença de Deus naquele lugar, que ele começou a expressar coisas que começou a tocar, confrontar aqueles homens. E ele trouxe todo um apanhado de uma antiga aliança até a nova. Da mesma forma, lá em Atos 13, Paulo também fez um discurso e uma pregação em si, mais ou menos quase igual às 3 pregações, com o mesmo sentido. E Paulo, com uma sabedoria tremenda, trouxe um resumo de tudo que aconteceu desde Abraão, Moisés, Davi, trouxe todo um apanhado. Sabe, amado, quando começa a ver essas coisas, como o Espírito Santo é organizado, como o Espírito Santo é um Deus que inspira homens limitados como eu e você. Sabe que toda a história da igreja teve muitos conflitos até entre eles mesmos. Sabe, amados, muitas vezes nós temos que entender que Deus não confiou a anjos essa palavra, foi a homens. E homens são falhos, homens são sujeitos a paixões, e todos eles erraram. Teve conflito entre eles na era da igreja.
houve um conflito com Barnabé, houve um conflito com Paulo e Pedro, Paulo e Barnabé, mas com maturidade, e mesmo com esses conflitozinhos que aconteceu no início, Deus ainda expandiu sua igreja. Sempre a igreja vai estar em expansão, porque o dono da igreja está vivo. Aquele que inspira a igreja está vivo. Não importa, por algum momento de falha humana no tempo, no ciclo da igreja, pode ter uma falha humana, mas aquele que é perfeito, ele ajeita tudo. Isso é toda a história do povo de Deus, isso é toda a história da igreja, amados. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas nós sabemos as falhas de Davi. Mas Deus, sua infinita bondade, misericórdia e perfeição, Ele aperfeiçoa a sua igreja. Amém? Então, interessante que no episódio de Estevão, Saulo estava lá, e Saulo presenciou e instigou o povo a fazer aquilo, a Estevão ser apedrejado. E um pouco depois, Paulo teve um encontro. Eu estou narrando algumas coisas para a gente chegar, a gente vai ler já, para chegar até onde eu quero. Então, depois que Paulo teve esse encontro no caminho de Damasco, de Jerusalém a Damasco, que o Senhor teve aquele encontro com ele, ele se converteu, e ainda em Damasco, ele começou a pregoar a palavra, e voltou para Jerusalém, e em Jerusalém começaram a perseguir ele, de querer matar ele, e ele fugiu para Tarso, e ficou mais ou menos entre 8 a 11 anos em Tarso. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos, mas meu Deus do céu, eu sou filho de Deus, eu tenho que fugir, eu tenho que me preservar de algumas coisas. Paulo fugiu, não foi só uma vez não, meu irmão. Jesus esteve fugindo na meio da multidão. Sabe, nós como seres humanos somos limitados. Eu sei que em Deus não, mas Deus sempre vai dar uma estratégia, que nós somos limitados em algumas situações. E Deus, na sua soberania, Ele faz como Ele quer. Ele pode nos trasladar, como fez com Filipe, mas também Ele pode fazer nós fugirmos daquela situação e sermos prudentes. Amém? Não vamos espiritualizar uma coisa que não é para ser espiritualizada. Então, o nosso Deus é um Deus organizado, prudente. Então, quando Paulo fica um tempo, entre 9 a 11 anos em Tarso, Barnabé é levantado em Jerusalém e na Antioquia do Sírio. Ele a liderança de Jerusalém começa a mandar Barnabé até a Antioquia para ver como é que está funcionando a igreja. Que na verdade a Antioquia era gentios, mas tinha uma sinagoga, tinha uma igreja funcionando lá forte. E Barnabé vai até lá, e Barnabé observa, vê que a coisa está funcionando bem. E de lá, Barnabé vai até Tarso, buscar Paulo. E em Antioquia começa a primeira base missionária de Paulo. E interessante, voltando um pouco na questão de Estevão, depois que Estevão foi morto, a igreja se espalhou. A igreja começou a se espalhar por toda a terra. Então o que acontece? Muitos lugares que Paulo e Barnabé começaram a ir depois, já tinha sido evangelizado. Porque alguns, desde o tempo de Cristo, até no tempo de João Batista, muitos seguidores de João Batista, discípulos de João Batista, já tinham se espalhado naquela época. E também, no tempo de Estevão, houve um rompimento muito grande, uma expansão muito grande do Evangelho. O Evangelho não se resumiu mais só a Jerusalém, mas ele se expandiu para os gentios. E eu queria que os meninos botassem aqui o mapa, por favor, só para dar uma ilustração. Aqui embaixo, dá para ver direitinho lá? Dá, pessoal, para ver aí? Aqui embaixo é Jerusalém. Então, Barnabé foi enviado para Antioquia, aqui do Sírio. E lá começou a base de Paulo e Barnabé, uma missão que o Senhor tinha designado a eles. Mas vamos abrir aqui em Atos 13, e a gente continua. Atos 13, 1.
Diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. O 2 diz: enquanto serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para uma missão a qual eu tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, eles impuseram as mãos e os enviaram. Amém? Então aqui na Antioquia, por favor, pode deixar fixo aí. Na Antioquia, então começou a base missionária de Paulo. A primeira encontro com o povo da Antioquia. E Barnabé, junto com aquela igreja, Paulo e Barnabé, eles orando, e o Espírito Santo os conduziu a enviar Paulo e Barnabé através de posição de mãos, amém? E através de uma inspiração. E a palavra enviado, que é o mesmo significado de apóstolo, que é o significado de apóstolo, o enviado. Então eles começam a primeira viagem. Então Paulo, quando está junto lá em Antioquia, interessante, amados, a importância da igreja. Veja como é que funcionou. Jerusalém era a sede. Então os líderes de Jerusalém, como Pedro, Tiago e João, envia Barnabé para Antioquia. E lá em Antioquia ele começa a observar que as coisas estão andando bem. Então ele chama Paulo. E lá mesmo em Antioquia eles são enviados. Mas para que as coisas começassem a funcionar, tem que ter uma igreja, tem que ter uma base, tinha que ter uma cobertura, tinha que ter uma linha de comando, a qual o Espírito Santo ia trabalhar organizadamente. Não há comando, não há expansão, se o Senhor não plantar algo dentro de uma comunidade, amados. Nós convivemos hoje numa igreja local e há missões locais. Para que Paulo fosse alcançar o que ele vai alcançar depois, ele primeiro teve que ter contato com a base, com aquilo que o Senhor inspirou e levantou lideranças para inspirar e conduzir eles. Então há uma importância muito grande de uma igreja local. Não existe uma igreja sem ajuntamento. O Senhor fala que onde tiver 2 ou 3, não é um. Ele vai estar presente. Ele está falando sobre a questão de comunidade, questão de acordo. Então, amados, para que a igreja haja uma expansão e também um rompimento, precisa de uma base, precisa de uma rocha, que é a própria igreja que o Senhor falou. O Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê, amados? Porque a igreja, ela é alicerçada nele. Existe uma liderança maior, suprema, que é chamada Jesus Cristo, o sumo pastor. Então ele sempre trabalha organizadamente. Quando Paulo e Barnabé começou o seu ministério missionário e foram enviados, e de Antioquia era um lugar estratégico importante, porque ele pegava a parte da Ásia Menor, pegava a parte do Egito, e a expansão do evangelho ali era um lugar muito estratégico. E o Espírito Santo inspira aqueles homens. Interessante que ainda tem hoje um preconceito muito grande entre os judeus, a religião judaica, com os gentios que não são judeus. E desde Jesus começou a romper essas coisas. Jesus começou a trabalhar isso com eles. Pedro era muito enraizado com isso. O próprio Saulo era muito enraizado, ele era fariseu, da gema mesmo, lá de dentro. E interessante como Deus faz, amados. Deus sempre trabalhou com unidade, não importa cor, raça.
Deus sempre trabalhou com unidade. O homem que distorce por causa da religiosidade, ele distorce as coisas, ele se aprisiona. Mas o Senhor Jesus começou a trabalhar. Lembramos da passagem de Samaria, que ele passa Samaria e fala com a mulher samaritana que para aquilo era um absurdo para os judeus. A própria Nazaré, que fazia divisa com a Galiléia, chamava que era a Galiléia dos gentios. Já havia um preconceito com Nazaré. Jesus já nasceu num lugar que ele já tinha um preconceito com a própria cidade de Jesus. Mas mesmo assim, amado, essa palavra começou a invadir toda a região através de Jesus. E começou, interessante, uma coisa bem interessante. Pedro, por mais que aquele confronto religioso que ele tem, ele foi o primeiro a pregar para gentios, depois da era da igreja, depois de Pentecostes. Não foi Paulo. Ele teve um encontro lá na casa de Cornélio, muito forte. E antes, até ele chegar na casa de Cornélio, Deus deu a visão 3 vezes a ele, falou com ele 3 vezes, para poder acreditar que era Jesus falando, que era o Senhor falando. Porque a religiosidade estava tão entranhada, tão forte em Pedro. Pedro, mesmo sendo um homem de Deus, era limitado na questão religiosa muito forte. E isso empatava que a igreja avançasse. Porque quando Jesus morreu, ele não morreu só por Jerusalém, pelos judeus, ele morreu pela humanidade. Ele não morreu só pelos evangélicos, ele morreu pela humanidade. Não morreu só pelos católicos, ele morreu por todos. Era isso a mensagem de Cristo. Então, pelo ranço religioso, muitas vezes nós ficamos presos a algumas questões, amados, no nosso dia a dia. E Deus está nos mostrando que nós somos muito mais do que isso. Muito mais do que simplesmente estar limitado a um lugar físico. Eu sei que há importância, como acabei de falar, de estarmos juntos. Mas a expansão do reino é uma visão, amado, ampliada. Paulo e Barnabé, juntamente com eles, começaram a enfrentar coisas que vamos ver logo logo, que talvez eu e você desistiríamos do início. João Marcos desistiu logo de cara, na primeira viagem. Então, quando Barnabé e Paulo saem da Antioquia e vai para um porto chamado deixa eu botar o nome aqui, desculpa, não interessa, já eu falo. Bota o mapa aqui, por favor. Pronto, está aqui, graças a Deus. Está aqui, ó. Então ele sai da Antioquia e vai para Salamina, que é um porto de Chipre. E de Chipre eles pregaram o evangelho lá, a palavra fala, e foram para Pafos. E em Pafos eles tiveram um episódio muito sério. Um feiticeiro chamado Bar Jesus, conhecido como Bar Jesus, ele já tinha uma influência muito grande naquele lugar, entre as pessoas poderosas, entre o governador. E o governador daquele local ficou sabendo que Paulo e Barnabé estavam lá pregando a palavra, e eles se chamaram, porque aquela cidade também tem sido influenciada há um tempo atrás pelo evangelho. Eles sabiam um pouco sobre isso. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, quando ele chega em Pafos, eles percebem que esse homem estava enganando o povo. E ele começa, o governador chama Paulo e Barnabé para pregar a palavra, começa a pregar, e ele começa a interromper, dizendo que não era bem assim, influenciado por um espírito maligno. Então Paulo começa e dá uma palavra para ele bem dura. Diz que o Senhor vai te cegar, para você saber que o Senhor é contra você. E o Senhor cega ele. A palavra fala isso, por um tempo. Então esse feiticeiro fica cego por um tempo. E aquele governador, aquele homem que representante daquele lugar, começa a ficar impressionado, maravilhado, e começa a crer naquilo que Paulo está falando. Sabe, amados, muitas vezes na igreja, no contexto de missão, no contexto de evangelismo, muitas vezes nós somos confrontados com o inimigo,
E com o inimigo, com Satanás, nós não podemos alisar, amados. Nós temos que bater de frente com a autoridade que nós temos. Com o inimigo não tem politicamente correto. Nós temos que bater de frente. Sabe que eu começo a pensar sobre isso. Pedro uma vez foi levantado para falar uma palavra inspirada por Satanás, mesmo sendo Pedro. E Jesus repreende. Mas sabe, foi muito duro aquilo ali. Mas muitas vezes, amados, nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não temos que ser politicamente correto com esse tipo de coisa. Que Paulo, quando ele era confrontado, ele confrontava com a palavra, com firmeza, com autoridade. Ele não ficava meia boca, não, ele era crente meia boca, mano. Com o pecado, com Satanás, com influência maligna, nós não temos que alisar. Nós temos que bater de frente. Nós temos que ser seguros. Sabe, eu lembro que uma vez eu estava lá na Coab, a gente estava pregando, e um demônio se levantou, se manifestou numa pessoa, dizendo, eu estava na casa da minha mãe ainda, quis acabar com o culto. Aí eu ia ficar, não, deixa o bichinho. Aí, não, meu irmão, tem que partir para cima. Era a mesma coisa, Paulo estava ali pregando para uma autoridade, aquele cara atrapalhando, agindo por uma boca maligna, pela uma inspiração maligna. E com coisas malignas nós não temos que brincar. Sabe que por passar da igreja, amados, muitas vezes eu estou trazendo uma realidade que começou lá em Atos, muito forte, como nós sabemos, que eu expliquei até então. Mas para que Paulo e Barnabé chegassem a fazer essas primeiras viagens, precisava ter uma firmeza espiritual muito forte. Como eu falei, Paulo teve que fugir de Jerusalém e ir para Tarso. Em Tarso ele ficou lá aprendendo, ele ficou à toa. E chegou no tempo certo, Barnabé foi inspirado a trazer Paulo para Antioquia. E lá em Antioquia existia um povo que foi influenciado por próprio Cristo, pela igreja de Jerusalém. Todas essas cidades que nós vimos aqui, ela tinha sinagogas, ponto estratégico. Todas as viagens de Paulo, você vai ler detalhadamente, você vê que ele vai primeiro nas sinagogas, nas igrejas, nos ajuntamentos. Então, amados, não existe expansão sem uma igreja local, sem uma liderança. Não existe expansão e rompimento sem uma autoridade delegada por Deus. Não existe expansão em casa. Não existe expansão porque eu prego muito bem, eu vou ficar à toa, sozinho. Não existe expansão. Paulo estava debaixo de uma cobertura de Jerusalém, os antioquinos oraram por eles, enviaram eles, Barnabé estava cheio daquela palavra. As coisas não acontecem de qualquer forma. O Senhor tem nos preparado nesses dias, nos alimentado há anos, amados. Só de Verbo da Vida eu tenho 20 anos. E eu sei que tu, como for o procedimento, você contar a história da igreja do Verbo da Vida, eu sei muita coisa. Então, quando você passa por momentos da fase da sua vida, tanto de novo nascimento, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, de todo um discipulado, isso é importantíssimo, meu irmão, mas não fica por aí. Existe uma expansão do Evangelho que o Senhor está movendo o mundo. Sabe, amados? Não, mas nunca aconteceu isso que está acontecendo hoje. Nunca aconteceu isso. Nós sabemos que pela globalização, a questão do acesso muito rápido de aviões, claro que espalhou aí, infelizmente, essa coisa do diabo. Mas já existiam muitas coisas na era da igreja, já existiam muitas pestes que aconteceram. Imperadores em peso em uma região como o Império Romano, como vários lugares, como nos dias atuais, como a Rússia, quando era a União Soviética, era proibido, amado, entrar a Bíblia, é proibido de pregar, e hoje é outra realidade. Por quê? Porque houve rompimentos. Mas para que haja rompimento, a igreja tem que estar alicerçada, a igreja tem que estar forte, não é capengando não é tempo de capengar não é tempo de fragilizar não, é tempo de avançar, é tempo de rompimento, é tempo de expansão, é tempo de alargar a visão, meu irmão. Sabe? Eu vi o pastor falando muitas vezes, sabe, o diabo tentou parar nossas vidas, sabe, amados? Eu comecei
Hoje, infelizmente, em algum momento eu não estou trabalhando a minha função, e todas as lives eu estava aqui, e eu ainda assistia, fazia as lives, ainda chegava a assistir todas as pregações e todos os louvores, ainda postava, fazia tudo. Sabe por quê? Porque eu comecei a entender que há uma expansão nisso também, há uma importância nisso também. Eu não estava promovendo o meu nome, ou o nome da placa Verbo da Vida, mas a igreja. Eu comecei a observar que lá nos links da igreja, no chat, acompanhar todas as mensagens, acompanho até hoje. Pessoas sendo libertas lá, pessoas sendo curadas, pessoas voltando para o Evangelho, pessoas salvas. É que o que acontece quando eu começo a olhar aquilo ali, eu vejo, vou ver lá quantas pessoas assistiram. Teve um dos vídeos aí do pastor pregou um domingo aí, deu quase 800. Meu irmão, não venha dizer para mim que a igreja está parada, que a igreja não pode parar. Porque a igreja é a eclésia, no grego fala isso, é o significado, chamados, convocados. Nós somos convocados, amados, a viver de expansão. O Evangelho sempre teve expansão. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou só Arco Verde. Existe uma linha de comando muito forte dentro de uma igreja local, amados. Nós sabemos que nós somos afiliados à sede em Campina Grande. E hoje nós temos ramificações dessa igreja aqui. Começou com o apóstolo Tony, hoje com o pastor Johnny. Mas o sertão foi alcançado por essa igreja. Algumas regiões começando a ser alcançadas. Eu gostei muito quando o pastor falou: tem Sertânia, tem Venturosa. Sabe, isso bateu muito forte dentro de mim, amados. E é uma coisa interessante que eu vi aqui. O Espírito Santo começa a inspirar esses homens a ir em lugares estratégicos. Antioquia, como eu falei agora há pouco, ela era uma cidade estratégica, era perto de um porto. Era um porto, na verdade. Aqui para baixo, um pouquinho, via o Egito, e ali a Ásia Menor. Então eles passam para aqui, amados, para o mar Mediterrâneo, cruza e vai para Pafos. Depois daqui de Pafos, eles cruzam, vão lá para Antioquia, a outra Antioquia, e depois vão para Icônio. Amados, tudo cidades, se você olhar cada ano, não dá para explicar isso tudo, mas tudo cidades importantes daquela época. Sabe que Arco Verde é uma cidade importante, é um polo. Importante porque nós estamos aqui, importante por questão cultural. Então o Espírito Santo começa a inspirar esses homens a lugares estratégicos, fundamentar. Interessante que quando Paulo roda tudo isso aqui, como eu falei, em Pafos teve esse acontecimento. Aí ele volta lá para Antioquia, onde foi um episódio muito complicado, que ele, como eu falei, ele vai para as sinagogas. Quando ele chega nas sinagogas, ele vê eles discussando todo o livro da lei, os judeus, toda aquela questão. E eles perguntam: tem alguém, algum irmão com alguma revelação, alguma palavra, algum sábio? Então Paulo se levanta, lá em capítulo 13, no discurso de Paulo, na pregação de Paulo, ele começa, meu irmão, é maravilhoso. Eu fosse você ler esse capítulo, porque é tremendo. Porque o cara é muito sábio, muito eloquente, a sabedoria que ele tinha, que ele adquiriu com os estudos e também pela inspiração do Espírito, é um negócio maravilhoso. O de Estevão e de Pedro foi maravilhoso, mas o de Paulo foi foi um resumo que eu nunca vi nenhum pregador na vida fazer aquilo ali. Ele trouxe um apanhado de Abraão até chegar a Jesus, cara, com detalhes, com revelação. E mesmo assim foi rejeitado. Por quê? Por causa da religiosidade daquele povo. Os gentios ficaram eufóricos. Funcionava mais ou menos o seguinte, amados: aqui dentro ficavam os judeus, um pouco mais fora os gentios e as mulheres ficavam lá fora. Já havia uma divisão. Então quando Paulo começa a pregar naquele lugar, e eles começam a notar que Paulo estava com um discurso um pouco alcançando os gentios, eles não gostaram daquilo. E quando Paulo sai daquela sinagoga, eles começam a procurar: Paulo, você tem que pregar sábado que vem. Você pregou sábado, agora prega no outro sábado, cara, fica aí. E Paulo fica. Mas antes de Paulo ficar, ele disse: perseverem naquilo que eu falei. Tudo isso que eu falei, perseverem.
Então, quando Paulo volta a pregar de novo na sinagoga, há outro embate. E aqueles judeus, inspirados por um espírito maligno, começa a disserminar coisas contra Paulo, ao ponto de Paulo bater a poeira dos pés e sair daquele lugar, por causa daquelas pessoas. Mas graças a Deus aquele evangelho ainda cresceu naquele lugar, porque a semente foi plantada. Então Paulo sai dali e vai para Icônio. E lá em Icônio, no capítulo 14 de Atos, vamos lá ler esse primeiro versículo aqui. Eu só estou dando um apanhado bem resumido, amados, para que chegar naquilo que o Senhor quer falar, nos comunicar. Deixa eu ver até o horário aqui. Diz assim no 14:1: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus, como eu falei. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Amém? Então, quando eles chegam naquela sinagoga, aqueles homens começam a crer pela palavra que estavam sendo pregada. Mas depois de Icônio, eles foram... Bota o mapa, por favor. Eles foram para uma cidade chamada Listra. E lá houve uma coisa bem diferenciada. Eles não foram para a sinagoga. Eles, ao entrar em Listra, havia um homem aleijado de nascença. E Paulo, vê que interessante, Paulo percebeu que ele estava pregando. E Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Vê que coisa interessante, amados. Por causa do Espírito Santo, por causa da sensibilidade. Ele percebe que aquele homem estava tendo fé para ser curado naquele momento. Então Paulo pegou ele pelos braços e mandou ele se levantar. E houve um alvoroço muito grande, porque lá em Listra, toda essa cidade era influência grega. Era o Império Romano que imperava em todas essas cidades. Mas a influência filosófica, intelectual, era grega. Inclusive os deuses gregos. Em algumas passagens, a Bíblia fala que consideravam Barnabé como Júpiter e Paulo como Mercúrio, porque já era uma tradução do mesmo Deus, Zeus, e o outro, que eu esqueci o nome agora, que era uma tradução romana, mas Júpiter para os gregos era Zeus. Barnabé foi considerado como Zeus, e Paulo como Mercúrio, na visão romana. Então, quando eles começam a pregar e acontece tudo aquilo ali, eles começam, os sacerdotes de Zeus, começam a correr e começam a trazer um boi e começam a querer fazer sacrifício, e aquele tumulto. E de repente, amado, começa uma coisa extraordinária. Paulo e Barnabé se rasgam diante deles, as vestes. Se fosse no sertão, dizia: olha, nós somos comedor de farinha, feijão e farinha igual a vocês. Pare com isso. Nós vimos apregoar aquele que reina, que vive, aquele que é superior a nós. Nós não estamos aqui para ser mais um Deus, nós estamos aqui para pregar um evangelho verdadeiro. Eles se rasgam. Eles estavam ali, amados, rasgando. Existe uma cultura nisso, de muito tempo, de você enfatizar algo que está querendo dizer. Eles se rasgavam as suas vestes. Mas mesmo assim podemos acompanhar que o povo ainda queria idolatrar eles. E foi complicado, amados. A religiosidade e a idolatria é um inimigo muito forte da igreja. Nós temos que tomar cuidado muito com isso, amados, por não sermos nem religiosos, nem idólatras, porque isso é um impedimento maligno na vida das pessoas que aprisiona. Então aquele povo foi um pouco até mais aberto para tudo isso, porque por mais que eles tivessem a influência grega, eles eram um pouco mais abertos
para algumas crenças. Quem era um pouco mais fechado para esse tipo de coisa eram os fariseus, porque eles eram aqueles que portavam, que cuidavam mais da questão da lei, do Pentateuco. Mas por causa dessa influência grega, eles eram um pouco mais abertos para algumas coisas, para milagres, por causa das, vamos dizer, entidades ou deuses deles, gregos. E amados, depois dessa palavra, depois dessa cura, uma coisa muito importante: as manifestações de curas e milagres e prodígios começaram a expandir o evangelho de uma forma poderosa. Muitas cidades que Paulo e Barnabé andavam, a palavra fala que existiam sinais e prodígios. Sabe que quando nós começamos a entender, amados, que o evangelho não é simplesmente uma palavra filosófica, uma ideia filosófica ou utopia, mas é o poder de Deus, a expansão vem com mais força. E Paulo não queria se limitar àquilo que ele já sabia. Ele usava isso como para abranger mais o evangelho. Isso que eu já falei outra vez aqui, que os talentos, os dons, as vocações que nós temos têm que ser desenvolvidas, que Deus já nos deu isso, para que possamos com excelência exercer bem a nossa chamada. Mas não se limita a isso só a habilidades naturais, mas vem habilidades sobrenaturais, a qual o Senhor capacita a cada um de nós, amados, a atingir um alvo. E eu lembro que quando a igreja aqui foi fundada, nós rompemos com muitas coisas. Essa igreja é um sinal de muito rompimento com muitas coisas. Até para ela vir para cá, eu sei da história, houve um rompimento, houve um direcionamento, houve uma inclinação do Espírito para que essa igreja chegasse aqui. Houve um rompimento para que o Rema viesse para cá. Mas o que aconteceu através desses rompimentos? Expansão. Quantas pessoas são graduadas, estão no mundo, estão em outras cidades, como estão no sertão. Sabe, amado, nós somos uma igreja de expansão. Fixe dentro de você. Não se conforme com o espaço físico. Esse espaço físico precisa ser ampliado. Eu estou gostando que o Senhor está ministrando o coração do nosso pastor, é que ele não está se limitando a isso aqui. Ele já falou, vou falar porque ele já falou, ele já comprou uns terrenos aqui atrás. Nós vamos expandir, amados. Isso aqui não é para ele, não é para mim, mas é para o reino, é para a igreja, é para a expansão. Nós estamos um tempo de rompimentos com tradicionalismo, com religiosidade. Sabe, você está rompendo com algumas coisas e você não está percebendo. Você está rompendo com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua inconstância. Você está rompendo. A sua mente está expandindo para uma visão maior. Mas não é isso que, ou simplesmente um pastor, como uma pessoa comum, como eu, um ministro. Não, mas é o Espírito Santo que está fazendo isso. O Senhor sempre, quando olhamos para a história da igreja e toda essa viagem, esse resumo que eu trouxe, amado, nós começamos a entender que o Espírito Santo sempre nos sinaliza pela história da igreja. Eu não estou dizendo que vai ser da mesma forma, mas sempre tem um padrão. Há um padrão em Deus, um padrão de excelência, um padrão de expansão, de rompimento. A eclésia, a igreja que vai romper com 4 paredes. Nós já estamos rompendo, amados, forçadamente. Sabe, quando Estevão foi morto, forçadamente eles tiveram que correr, porque senão ia ser morto também. Paulo, quando se converteu, foi para Jerusalém, ele teve que correr dentro de um cesto, senão ia morrer. Jesus, de repente, uma multidão quiseram apedrejar ele, matar ele, ele saiu no meio da multidão. Sabe, amados, você está escondido em Deus. Você é aquele que vai trazer a expansão do reino, porque você é a igreja. E Deus confiou, não foi a anjos, foi a você, a igreja. Sabe, eu repito, isso ficou muito forte dentro de mim. Deus não confiou a anjos, confiou a homens. E homens têm uma limitação. Homens podem falharem. Homem pode falhar com você. Não ache que você é anjo, que você não é.
Nós não somos totalmente perfeitos, estamos correndo para a perfeição. Então entenda uma coisa, amados. Por mais, nós vimos, como eu falei aqui no início, Paulo teve um atritozinho com Barnabé lá na frente por causa de João Marcos, que era sobrinho dele, desistiu, deixou Paulo na mão e saiu fora. E houve um atrito, eles tiveram que se separar, porque não estavam concordando com algumas coisas. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo num momento de conflito, de grandes homens de Deus como apóstolos, Deus mesmo assim, por causa do coração, Barnabé foi para uma área com João Marcos, e Paulo juntou-se com Silas, que era um profeta, e expandiu. Mesmo nas limitações humanas, Deus expande o seu evangelho, porque Ele é o dono da igreja. Ele não se limita a um capricho de um líder, a um capricho de uma liderança. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é acima de tudo, Ele está acima da igreja, Ele é o dono da igreja. Mas o que é que você está falando? Estou pregando rebeldia de forma nenhuma, amados. Eu acabei de falar que há uma linha de comando, que nós precisamos da igreja, precisamos de liderança. Eu só estou pontuando que Deus não se limita a homem nenhum, a capricho nenhum. Sabe que nós como seres humanos, nós temos as nossas vontades, nós temos nossos caprichos, nós temos nossa própria visão das coisas. Mas Deus está levantando, impregnando a sua visão dentro de nós, amados. Não podemos nos limitar, porque nosso Deus é ilimitado. Talvez você fique olhando para mim, meu Deus do céu, eu queria falar uma palavra mais animadora. Eu estou falando, você é igreja, você é expansão. Acabou o tempo de nós ficarmos só levantando questões para acalentar nossa alma, mas nós temos que ser encorajados, porque se não tiver encorajamento, nós ficamos frios, mornos, nada acontece. Não é isso que Jesus veio fazer, amados. O Senhor Jesus falou para a igreja de Laodiceia isso: vocês não são nem crentes, nem mornos. Estou pronto de vomitar. Não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Eu estou crendo, amado, e eu sei que eu estou crendo, estou em linha com a liderança, que eu sei que ele já falou muitas vezes aqui, de expansão. Eu estou crendo que esse tempo é um tempo de crescimento. Em toda a perseguição da igreja, em toda a questão de perseguição, de matarem mártires, algumas pessoas foram mártires, a igreja só cresceu e tem crescido, amados. E sabe, eu não posso me acomodar não, amados. Como se eu sei, eu estou infelizmente parado um pouco por trabalhar, não estou trabalhando a minha função, mas sabe o que eu fiz, amados? Eu mergulhei de cabeça. Se eu tenho mais tempo agora, eu vou mergulhar de cabeça. Então, se é para propagar o evangelho, vai estar propagando coisas que não levam a nada, coisas políticas que só está trazendo divisões, coisas que frases de duplo sentido, ditos lá na internet. É fulano faz sei o que, mas lá, mas não é sei o que. Pelo amor de Deus, meu irmão, a igreja não tem que ser mais menino, tão infantil dessa forma não. Nós temos que crescer. Pega um vídeo do ministério, propague, divulgue lá. Pega um trecho do seu pastor, bote lá, corte, faça alguma coisa. Pessoas são habilidosas para fazer coisas erradas. Nós temos que ser habilidosos para fazer coisas certas, amados. A internet é uma coisa excelente, é uma coisa boa, nunca foi uma coisa ruim. Deus pode pegar uma coisa que para muitos é ruim, para nós é uma coisa boa, está sendo transmitida, amado. E nós temos que mudar o nosso pensamento e avançar, não se acomodar, amados. Nenhum de nós aqui somos chamados para ficar simplesmente assistindo um culto. Não, nenhum, amados, nenhum. Nós somos chamados para expandir essa palavra. Eu sei que dentro dos ofícios há uma responsabilidade maior, nós sabemos disso, mas essa função de expandir, Jesus falou para todos. Ele primeiro falou: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, mas depois ele disse: agora ide. Eu sei que para muitos essa palavra de vinde a mim ainda vai vir muito, nós temos que apregoar muito isso. Mas para nós, amados, sabe por que eu estou falando isso? Porque exatamente o que eu falei, que eu conheço bem o nosso ministério, e esse ministério, o Verbo da Vida, ele é conhecido como ministério que ensina a palavra e do mover do Espírito, dos dons. Então o que acontece?
Nós somos uma igreja que pregamos a palavra muito, ensinamos muita palavra, temos uma escola bíblica. E o que acontece? Isso já está impregnado em nós, amados. Desde a primeira pessoa que chega no primeiro ano aqui na igreja, ela já é bombardeada por muitas mensagens excelentes, por cânticos excelentes. Sabe que quando nós cantamos palavras, cantamos aqui, nós estamos doutrinando vocês também. E isso é tudo ajustado com a liderança. Então, sabe, amados, nós não somos mais neófitos. Eu sei que tem muitas pessoas chegando, mas até as pessoas novas, como o Fabio falar, já estão sendo bombardeadas por essa palavra. Nós não somos mais menininhos, está abaixando a cabeça, sofrendo por situações, não. Eu achava interessante algo em Paulo, e eu vou encerrar com isso. O cara foi apedrejado, e a igreja orou por ele. E alguns falam que deram Paulo como morto. Amado, era Paulo se levantando e partindo. Era Paulo sendo preso, era liberto e partindo para o compromisso, para o propósito. Porque o propósito é mais forte do que qualquer outra circunstância. Ele foi apedrejado, foi perseguido, foi mandado embora de cidades. Mas aqui fortalecia muito mais ele, amado. Era uma coisa interessante. É impressionante a habilidade que o Espírito Santo tem colocado naquele homem. E ele podia dizer, não, eu vou abandonar isso. Meu Deus do céu. Um veio comigo, já desistiu logo na primeira viagem. O outro já discuti com o outro, já me deixou também. Tive que juntar com o outro. Interessante que ninguém faz nada só. Assim que teve esse rompimento com Barnabé, como eu falei, Silas se juntou com ele. Sabe, amado, você não precisa andar só. Nós somos uma igreja e nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos nessa, meu irmão. Nós estamos juntos nessa. E a igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja está rompendo com alguns conceitos. Sabe? Deus está expandindo a sua igreja, meu irmão. Deus está lhe localizando. Deus está lhe inspirando. Há uma missão local para esse lugar. Nós estamos sendo ajustados, nós estamos sendo transformados com essa visão do reino. Não, Miquel, mas eu só sei fazer aquilo que eu sei fazer no secular. Não, não se limite a isso. Há muito mais dentro de você. Há muito mais dentro de você. Estevão não era considerado não foi chamado para ser apóstolo naquela hora, mas como um diácono. E ele apregou aquela palavra com tanta firmeza que aqueles não puderam suportar aquela sã doutrina. Mas chegou um tempo de as pessoas não aguentarem a pressão e se renderem, ou se render ou sair fora. Repito, nós não temos que ter mensagens de politicamente corretos, mas temos que trazer a palavra verdadeira que impacta o mundo. Para de ajeitar, amados. Não alisa capeta, não alisa com o pecado não se alisa. Eu passei um pouco de tempo pastoreando, o Senhor permitiu, e o Senhor me disse algo muito claro dentro de mim: problema é você tentar ajudar, mas pecado não. Pecado você dá com as duas pernas. Pode ser neófito, pode ser novo convertido. Não, é novo convertido. Não, meu irmão, é pau. Tem esse negócio não. Sabe por quê? Teve outro episódio aqui com Pedro. Eu vou encerrar agora com isso mesmo. Pedro estava pregando, e esse camarada já estava observando Filipe, das maravilhas que está acontecendo através de Filipe. E ele era adivinho, era envolvido com esse negócio. E ele começou a achar maravilhoso aquilo ali, e ele começou a ver lucro naquilo ali. Eu quero aquilo ali. E ele se converte. A Bíblia fala que ele se converte. Mas aí vai ter com o Pedro. E Pedro não alisa, meu irmão. E o cara é novo convertido. Ele disse: rapaz, você não é, você é firmado, você tem que parar com suas práticas, se arrependa.
Se arrependa urgente. Você é firmado na mentira, no engano. Você está sendo guiado pelo espírito maligno. Se arrependa. A igreja serve para isso também, amados. Paulo, quando volta, como eu ia falar, volta toda essa cidade de novo, fundamentando, concretizando tudo aquilo que Jesus falou, discipulando. Há um tempo para isso. Mas sabe, crentes hoje estão querendo viver de qualquer forma. Tem que ser confrontado com a palavra. Pecado é pecado. Pecado tem que ser batido com a palavra. E tem que mandar se arrepender. Não dizer, não, irmão, é porque é assim, pastor, estou traindo minha mulher, mas aí é, irmão, oh meu Deus, que de vergonha na sua cara. Mude. Não tem outra conversa não, meu irmão. Não, pastor, porque uma vez desviei um dinheiro. Eita, cara, faz isso mais não. Não é assim não. Pega a palavra e bate. Não, não quero não, porque vai espantar, é novo convertido. Que se espante. Eu tenho base para dizer isso aqui, amados. Pedro não alisava com ninguém, Paulo não alisava com nenhum novo convertido, não. Vamos parar com isso. A igreja está sendo enfraquecida porque esse politicamente correto, com esse evangelho meia boca. Nós temos que falar a palavra da verdade. Se quiser aceitar, aceite, meu irmão. Se não, procura outro canto, procura outra religião. Mas a palavra tem que ser pregada da forma correta, certa. Pecado é pecado. Agora, pastor, eu estou com problema financeiro, como é que eu faço para resolver isso aqui? Pastor, só, cara, faz isso, faz aquilo outro. É um problema, não é pecado. Até então você vai sentir conselhos. O pastor vai ter misericórdia de você, ele vai mostrar em provérbios, mostrar em muitas coisas. Mas pecado, mano, pecado não dá. Pecado não dá. Eu não sei porque eu mudei esse discurso, mas o Espírito Santo sabe. Mas pecado não dá. Não tem acordo com o pecado. Pecado não se alisa. Seja de uma criança, seja de um adulto, seja do idoso. Não dá. Amados, eu só quero concluir com isso de vez. Cadê o dirigente, por favor? Quem é? Lucas, né? Pastor? Sabe, amados, estamos vivendo tempos de rompimentos e nós estamos sendo ajustados. Entenda isso. Não é um momento qualquer. É um momento de ajustes para uma melhoria grande. Nós temos falado isso, que vai crescer, vai expandir. Nós estamos vivendo, naturalmente falando, até um momento muito novo. Mas sabe, para Deus isso já tem acontecido há muito tempo. Deus não é pego de surpresa. Deus está expandindo a sua igreja. Pessoas estão sendo alcançadas em lugares, em países, em estados que eu, nem o pastor John, podíamos alcançar. Mas via online, via internet, está alcançando. Nós começamos a despertar para isso. Entenda, meu irmão, você é um agente de milagres. Amém, pastor?